lá, vamos direto ao ponto hoje, dar uma olhada dos números mais recentes das transações internacionais dos Estados Unidos. Estamos usando os dados oficiais do Bureau of Economic Analysis, o BEA, né? Do primeiro trimestre de 2025. E tem umas atualizações anuais importantes também. A ideia é tentar decifrar as tendências financeiras, comerciais, entre os Estados Unidos e o resto do mundo. Exato. E esses dados, assim, são cruciais, né? Mostram os fluxos de comércio, serviços, como a renda está fluindo, os investimentos. E o indicador principal que a gente sempre olha é a balança de transações correntes. É tipo um resumão dessa interação financeira global dos Estados Unidos. E a manchete aqui, pelo jeito, é um aumento bem forte no déficit em transações correntes americano agora no primeiro TRI de 2025. Chegou a 450,2 bilhões de dólares. Nossa, é um salto de 44,3% sobre o trimestre anterior, que revisaram para 312 bilhões. Isso como porcentagem do PIB americano foi de 4,2% para 6,0%. É bem expressivo, né? O que está por trás disso? É um número forte. E o que chama a atenção mesmo é que o motor principal disso foi a expansão do déficit na balança comercial de bens. As importações de bens, elas dispararam. Aumentaram 158,2 bilhões de dólares, chegando a 1 trilhão no trimestre. 1 trilhão. E esse crescimento nas compras, assim, superou, e muito, o aumento das exportações de bens, que subiram 21,1 bilhões para 539 bilhões. 1 trilhão de dólares em importação de bens, num trimestre. É um número que impacta. E que tipo de bens puxou essa alta tão forte assim? Ficou curioso para saber o que os Estados Unidos estão importando tanto, né? Que é basicamente ouro que não é reserva de Banco Central, né? E bens de consumo, com muito destaque para produtos medicinais, dentários, farmacêuticos. Ah, interessante. Já do lado das exportações, o crescimento veio mais de bens de capital, tipo aeronaves civis, acessórios de computador, essas coisas. Entendi. Curioso esse foco em farmacêuticos e ouro não monetário nas importações. E isso contrasta bastante com o setor de serviços, né? Ali a história foi outra. Foi diferente. No comércio de serviços, na verdade, teve uma leve queda. As exportações de serviços diminuíram um pouco, uns 4,4 bilhões. E as importações de serviços também caíram, 1,8 bilhão. A gente viu quedas em áreas como serviços do governo, viagens, consultoria, talvez um reflexo de alguma reacomodação, né? Pós-pandemia ou outras dinâmicas globais aí. Faz sentido. E como que isso se reflete lá nos fluxos de rendimento? O que eles chamam de rendimento primário. Então, ali também vimos uma diminuição, tanto nos recebimentos de renda que vem de fora, quanto nos pagamentos que os Estados Unidos fazem para o exterior. A principal razão, parece, foi uma queda nos rendimentos de investimento direto. Basicamente, os lucros, né? De empresas americanas lá fora e de empresas estrangeiras aqui nos Estados Unidos. Isso pode sinalizar, talvez, mudanças nos retornos desses investimentos ou mesmo estratégias das empresas, né? De repatriar lucros ou não. Entendi. E olhando para o lado financeiro da coisa. Para financiar esse déficit todo, os Estados Unidos continuam precisando de capital externo, certo? Como que isso apareceu nos números? Exato, a conta tem que fechar, né? As transações financeiras líquidas mostraram que os Estados Unidos, na prática, tomaram emprestado 299,5 bilhões de dólares do resto do mundo nesse trimestre. Tanto os ativos americanos lá fora, o que os americanos investiram no exterior, quanto os passivos, que são as dívidas e investimentos estrangeiros nos Estados Unidos, aumentaram. Mas os passivos, as obrigações dos Estados Unidos com estrangeiros, cresceram bem mais. Foram 843,7 bilhões de dólares em novos passivos. Quase 850 bilhões em novas obrigações com estrangeiros num trimestre só. Isso levanta umas questões sobre sustentabilidade, né? E esses números são confiáveis? Teve alguma revisão importante que a gente precisa saber? Precisamente. Esse aumento nos passivos foi bem forte em títulos de dívida, o que a gente chama de investimento de carteira, e também em depósitos e empréstimos bancários. E sim, sobre as revisões, é super importante notar que o BIA fez uma atualização anual dos dados. Eles incorporaram informações novas, revisaram coisas desde 2018. Isso melhora a precisão, claro,
mas também significa que quando a gente compara com dados mais antigos, tem que ter esse cuidado com as revisões. É um esforço contínuo deles para refinar as estatísticas. Entendido. Então, para a gente amarrar a história principal aqui desses dados, temos um déficit em transações correntes americano bem maior nesse início de 2025, chegando aí a 450,2 bilhões de dólares, ou 6,0% do PIB. E isso foi puxado principalmente por um aumento muito forte nas importações de bens, especialmente itens como ouro não monetário e produtos farmacêuticos. É isso? Exatamente, essa é a foto do trimestre. E isso, claro, deixa a gente com uma reflexão, né? Pensando nessa dependência crescente de importações em setores bem específicos como o farmacêutico e o papel curioso de itens como ouro não monetário nesses fluxos todos. O que isso pode sugerir sobre a estrutura produtiva da economia americana hoje? E as suas vulnerabilidades ou talvez só as suas interconexões, né, com o resto do mundo nesse cenário atual? Fica aí uma questão para a gente pensar um pouco mais a fundo.